revelaram ao Jornal Nacional que o advogado Frederic Wassef e o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, se conhecem há pelo menos 1 ano e meio. Elas contam que os dois estiveram num hotel em Atibaia, no interior de São Paulo, no Natal de 2018, desmentindo o que o Wassef tem afirmado, que não conhece Fabrício Queiroz. Queiroz é suspeito de operar um esquema de rachadinha no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, na época em que Flávio era deputado estadual no Rio. A polícia prendeu Fabrício Queiroz na quinta-feira passada numa casa que pertence a Frederic Wassef. Até domingo passado, Wassef era advogado de Flávio Bolsonaro. A reportagem é da Andréa Sadi e do Bruno Tavares. No dia 6 de dezembro de 2018, um relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, revelou operações bancárias suspeitas de 74 servidores e ex-servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O documento mostrou a movimentação atípica de R$ 1.200.000 na conta de um ex-motorista e ex-assessor do então deputado estadual pelo PSL, Flávio Bolsonaro, hoje senador pelo Republicanos. Foi nessa época que o Brasil conheceu o ex-assessor Fabrício Queiroz, apontado como operador do chamado esquema de rachadinha, em que funcionários do gabinete parlamentar devolvem parte dos salários que recebem. As testemunhas revelam que 20 dias após a divulgação do relatório do COAF, na madrugada do dia 25 para o dia 26 de dezembro de 2018, Fabrício Queiroz deu entrada no Hotel Faro, em Atibaia, no interior de São Paulo. Segundo os relatos, estava acompanhado do advogado Frederic Wassef, que não ficou hospedado. Segundo as testemunhas, no dia seguinte, Wassef voltou ao hotel e eles tiveram uma reunião. O nome do titular da reserva ficou registrado no sistema: Fabrício José Carlos de Queiroz, ou, simplesmente, Fabrício Queiroz, o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro. O hóspede Queiroz chegou no dia 26 de dezembro de 2018, uma quarta-feira, a 1h26 da madrugada. Ele deixou o hotel por volta de 12h37 do mesmo dia. A funcionária que fez o check-out disse que o advogado Frederic Wassef estava com Fabrício Queiroz. Realmente ele esteve lá e quem estava junto na hora do check-out era o Wassef. E você já tinha visto o Queiroz e o Wassef juntos, além desse dia do check-out do dia 26 de dezembro de 2018? Não. Juntos, não. Só nesse dia que eu sei que ele trouxe, né, o Wassef trouxe o Queiroz, só quem ficou hospedado foi o Queiroz, e pela manhã o Wassef, na verdade, esteve lá, inclusive procurando uma sala. O Wassef procurou, ele chegou querendo uma sala, sempre assim, com muita pressa, né, lembro, e ele queria fazer uma reunião. Então ele procurou um rapaz, né, a pessoa responsável por eventos, e que o levou, né, que teve contato com eles e os levou até a sala para fazer essa reunião. Cláudia disse que trabalhou de 2017 a 2019 no hotel e que conhecia o advogado. Conheço, sim, o Wassef. Ele constantemente estava lá. Também conversamos com Silvana, outra recepcionista que estava na hora do check-out e viu Queiroz. Na noite do dia 25, eu me recordo que eu não trabalhei, mas no dia 26, quando eu cheguei ao hotel, ele já estava hospedado. Quem estava hospedado? O Fabrício Queiroz. Você trabalhava onde no hotel? Eu trabalhava no setor da recepção, na recepção. Você chegou a ver ele? Eu vi ele no momento do check-out. Você chegou a ver o Wassef lá também? Sim, na verdade eu não o vi, né? A gente, como ele já era hóspede antigo do hotel, eu sei que entre nós rolou a conversa de que ele estava lá acompanhando. Silvana confirma que houve uma reunião. Não vou saber te falar exatamente o tempo, mas ela foi no período da tarde. Você sabe quem estava presente nessa reunião? Olha, eu não sei te dizer nomes. Tinha mais de 3 pessoas. No caso, a gente está falando do Frederic, né? Do Queiroz. Esse advogado, Frederic, ele costumava frequentar o hotel?
Ele já era hóspede de lá, antes mesmo dessa situação ter acontecido. No dia em que Fabrício Queiroz foi preso, na casa registrada como escritório de Frederic Wassef, um ex-funcionário do hotel comentou a postagem da notícia numa rede social. Gente, eu fiz um walk-in dele aí no hotel um dia. Ele foi com aquele xarope que sempre causa. Acho que é Frederic. Tem no sistema, procura aí. E deu uma gargalhada. Nós conversamos com Patrick, o autor do comentário. Foi ele quem fez o check-in de Queiroz naquela ocasião. Ele conta como foi a chegada de Wassef e diz que foi ele quem reservou o quarto de Queiroz. O Wassef foi até a recepção, né? Eu sempre estava no fim da madrugada, então eu entrava às 11, né, e saía às 7 da manhã. Ele chegou mais ou menos por volta de... Eu não me lembro exatamente o horário, mas entre meia-noite e uma e pouquinho. Aí ele foi até a recepção, negociou comigo o valor, perguntando se tinha quarto disponível e tudo mais. Aí a gente acabou entrando num acordo, né, ele já fez o pagamento e ele foi até o carro. Né. Quando ele voltou com uma outra pessoa e aí que ele me falou, então hoje não sou eu que vou ficar. Esse amigo meu me apresentou o Queiroz, aí eu fiz o cadastro do Queiroz. Patrick reiterou que quem pagou o quarto para Queiroz foi o Wassef. A nossa média de tarifa era em torno de 200, 250 no máximo. A tarifa que a gente trabalhava. Mas valor, exatamente eu não lembro. Esse valor, ele foi pago no ato ou na saída? Foi pago no ato. Antes, inclusive, dele ir no carro do São Queiroz. E você lembra como é que foi o pagamento? Foi dinheiro. E quem pagou? Foi o Wassef. Como é que você lembra disso, Patrick? Não, porque ele sempre pagava em dinheiro. Né? Todas as diárias e tal, tudo sempre quando ele ficava lá, era sempre em dinheiro, então é mais fácil recordar. Patrick explicou que fez a postagem quando viu a prisão de Queiroz na imprensa. Você chegou a fazer uma postagem em rede social sobre essa presença quando você viu a prisão, Patrick? Sim, eu fiz, né? Na verdade, eu achei engraçado, porque é engraçado que essas coisas acontecem e a gente acaba sendo parte da notícia, né? Até indiretamente. Mas eu acabei até comentando, marcando o pessoal que trabalhou com a gente, né, que trabalhou comigo, né, no caso, e eles falaram assim, você lembra que os estudos ficou no hotel e tudo mais? Então realmente teve esse comentário. Fontes ouvidas pelo Jornal Nacional dizem que o último compromisso de Fabrício Queiroz aqui em Atibaia naquele dia foi um almoço neste restaurante. Na mesa, além de Queiroz, estava Frederic Wassef e um pequeno grupo de amigos do advogado. Queiroz foi embora logo em seguida. Dias depois, passaria por uma cirurgia em São Paulo. As entrevistas contradizem Frederic Wassef, que em julho do ano passado, 7 meses depois de ter ido ao hotel em Atibaia com Queiroz, afirmou que não conhecia ele. Quanto a uma outra estratégia também muito discutida em Brasília, de que o Fabrício Queiroz, se ele falar, ele pode esclarecer esse caso. O senhor acha que ele deveria falar? Eu entendo que toda a pauta relativa a Fabrício Queiroz deve ser dirigida ao advogado dele. Como eu não represento esse cidadão e nem o conheço, eu não posso responder por ele. 2 meses depois, nova entrevista. É importante lembrarmos que não existe a frase o sumiço de Fabrício Queiroz. Não, mas ele não aparece. Mas não. Isso não corresponde à verdade real. Fabrício, mas onde ele está? Fabrício, eu não sei, não sou advogado dele. No dia 20 do mês passado, o Wassef foi de novo questionado sobre o paradeiro de Queiroz. Agora, em entrevista ao portal UOL. E o Queiroz não tem essa importância nenhuma, ele podia aparecer, né? Eu também acho que ele podia aparecer. No sábado, em entrevista ao Jornal Nacional, Frederic Wassef disse que não poderia falar sobre o que Queiroz fazia na casa dele quando foi preso. Mas vem cá, quem que disse que ele está morando na minha casa? Porque ele estava lá quando ele foi encontrado. Vamos ver, nós estamos aqui numa esquina, numa padaria na rua. A gente não pode afirmar
que a senhora é dessa farmácia, eu trabalho aqui. Não tem nada a ver. Vamos deixar bem claro. Queiroz não era testemunha, não é testemunha, não é réu, ele é um averiguado, certo? E outra coisa, jamais escondi Queiroz. Queiroz não estava escondido. Por que que não estava? Porque ele sequer estava sendo procurado. Ontem, o Jornal Nacional falou com Ana Flávia Rigamonte, que contou que trabalhou para Frederic Wassef de maio a dezembro do ano passado. A advogada disse que não se lembra quando Fabrício Queiroz chegou em Atibaia, mas que enquanto os dois estavam na casa de Wassef no ano passado, conviveram e chegaram a ficar amigos. Foi depois que eu tava lá. Você lembra o mês? Eu não lembro se foi... eu não lembro direito o mês, mas foi depois disso. Que Você foi... Depois de maio. Você foi lá por causa dele? Ou... Não. O Queiroz, eu não tenho... Nunca fiz trabalho, não tenho nada a ver com o caso Queiroz, tá? Eu acabei conhecendo o Queiroz ali e a gente, querendo ou não, criou um vínculo de amizade, assim, né? Porque, assim, às vezes eu tava na casa e às vezes eu não estava, então eu acabei conhecendo ele e a esposa dele. O pedido de prisão de Fabrício Queiroz faz referência a uma pessoa chamada Ana. Os promotores não esclarecem se é a advogada Ana Flávia Rigamonte. Numa mensagem interceptada pelos investigadores, Márcia Oliveira de Aguiar, mulher de Queiroz, pede que a filha avise Ana que ela e o marido estavam a caminho de São Paulo. Num outro diálogo, no fim do ano passado, em novembro, o filho de Queiroz mandou para Márcia uma mensagem de áudio, encaminhada por Ana, em que ela afirma que não teria comentado com o anjo sobre uma viagem de Queiroz e Márcia, pedindo que, se ele questionar alguma coisa, vocês falam que foi agora. Segundo as investigações, Queiroz e os parentes se referiam ao advogado Frederic Wassef como anjo. Vocês tinham o hábito de chamar o Dr. Fred de anjo? Não, eu sempre chamei o Dr. Fred de Dr. Fred. Mas e entre você, o Queiroz, a mulher? Teve alguma vez que vocês se referiram a ele como anjo? Bom, essa pergunta eu prefiro não responder. O advogado Frederic Wassef disse que desafia as testemunhas a mostrar alguma foto dele ao lado de Fabrício Queiroz e que tem sido alvo de uma mega campanha de fake news desde que prenderam o Queiroz.